A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer uma dinâmica que eu vou intitular como o peso do amor de Jesus. Essa dinâmica vai ilustrar de maneira prática e visual como Jesus carregou os nossos pecados por amor à humanidade e obediência ao Pai. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? De uma sacola e de vários alimentos. Por exemplo, você pode usar vários pacotes de arroz, tá? Vários pacotes de açúcar. Eu gosto muito de usar o açúcar demerário, tá? Mas pode ser qualquer tipo de açúcar, feijão. Então, os vários tipos de alimento, tá? Traga para a sala de aula, junto com a sacola. É bom que seja uma sacola resistente, tá? E você vai precisar também de quadro ou cartolina para fazer anotações. Bom, você vai começar a sua dinâmica explicando brevemente o significado do sacrifício de Jesus, carregando os nossos pecados por amor à humanidade e obediência ao Pai. Destaque a ideia de que, da mesma forma que Jesus suportou o peso dos nossos pecados, nós também vamos ilustrar isso de forma física com uma sacola cheia de alimento. Escolha um aluno voluntário para representar Jesus nessa dinâmica. E aí você vai colocar sobre a mão dele, sobre os ombros dele, a sacola com os vários alimentos, tá? Veja a quantidade que dá para colocar de acordo com a idade, de acordo com a estrutura física do seu aluno ou da sua aluna. Explique que cada item representa um pecado, tá? E aí você pode ir colocando, por exemplo, quando você coloca um arroz, você pode dizer, isso aqui representa a mentira. Ah, colocou um feijão, representa o egoísmo. Colocou um açúcar, representa a inveja. Colocou um fubá, representa o rancor, né? E assim você vai colocando, né? Coloca outro arroz, representa a desonestidade, né? E assim você vai colocando o alimento, tá? Vários alimentos. Peça ao aluno voluntário para manter a sacola com os alimentos por alguns minutos. E aí você vai avisar para ele que ele precisa ficar um bom tempo ali com aqueles alimentos. Em seguida você pode perguntar para ele, me diga uma coisa, você está cansado? Quando você estiver, pode me avisar, tá? Aumente o desafio com o passar do tempo, perguntando se ele conseguiria ficar com aquela sacola por 2 horas ali na mão. Aí ele pode dizer até sim, dá para aguentar aqui por 2 horas, ou não. Bom, se ele disser que sim, e meio-dia? Ah, consegue. Ah, e um dia inteiro, e 2 dias, e uma semana. Bom, enfatize, né, a questão do alimento como esse peso da carga que ele vai precisar carregar durante todo esse tempo, tá? Então você vai aumentando a quantidade de tempo, de dias, para ver até que ponto ele vai dizer. Aí não dá não para aguentar, né? Então, enquanto o aluno ele segura a sacola, você pode, como eu disse, fazer essas perguntas sobre o tempo que ele estaria disposto a carregar aquele peso, tá? Então, como eu falei, você começa com um período curto e vai aumentando de forma gradual. Então, faça como eu disse, meia hora, depois 2 horas, metade de um dia inteiro, 2 dias, uma semana. Bom, após essas perguntas, relacione a experiência do aluno com o sacrifício de Jesus. Destaque como Jesus suportou um fardo muito maior, carregando não apenas por um dia, mas toda a carga do pecado da humanidade sobre os seus ombros. Aborde o amor e a obediência ao Pai como motivadores deste ato maravilhoso que Jesus fez por nós. Destaque que assim como o aluno, ele pôde sentir o peso físico daquela sacola cheia de alimento, Jesus sentiu o peso espiritual dos nossos pecados. E aí você pode trazer os seus alunos a uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto. Pergunta ao seu aluno, principalmente o aluno voluntário, como ele se sentiu ao carregar o peso por esse curto período e leve a uma discussão para o sacrifício de Jesus, tá? O importante é que essa discussão seja remetida ao sacrifício de Cristo. Você pode, inclusive, fazer algumas perguntas, como o peso da sacola pode se comparar com a ideia de Jesus carregar os pecados de toda a humanidade. Outra pergunta também importante, o que podemos aprender sobre o amor de Jesus ao ver alguém carregando um peso
como esse que foi colocado na dinâmica. E aí você explica, o que o aluno fulano de tal está experimentando é apenas uma fração do peso que Jesus suportou por amor a nós. A Bíblia ela nos diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então nós podemos imaginar o cansaço, a dor e a carga que Jesus carregou em nosso lugar, ao levar sobre si os nossos pecados. Então, como nós nos sentimos ao pensar nisso? É bom eles refletirem. O que isso revela sobre o amor incomparável de Jesus por cada um de nós? Reflita com eles sobre isso. Ao observar a crucificação, nós somos confrontados com a brutalidade do pecado e a profundidade do amor de Deus por nós, ao mandar Jesus para ser sacrificado em nosso lugar. Então, gente, Jesus, como um ser totalmente inocente, ele carregou o fardo da nossa culpa, a culpa que deveríamos suportar. Ele experimentou a separação do Pai para que nunca mais fôssemos separados do amor divino. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele expressou esse entendimento profundo. Ele entregou-se por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si, sim, para si mesmo, um povo seu, exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. A cruz não é apenas um símbolo de redenção, ela é um lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram, onde o perdão foi conquistado. Ao contemplarmos a cruz, nós somos convidados a mergulhar no oceano do amor redentor de Jesus Cristo. Que essa reflexão, ela nos leve a uma profunda gratidão, a um compromisso de renovador, de seguir o exemplo daquele que deu a sua vida por nós. Hoje, enquanto nós estamos refletindo sobre o peso do amor de Jesus, nós agradecemos que Ele, por suportar o que nunca nós poderíamos carregar em nosso favor, Ele suportou. Então sejamos lembrados de que através desse ato de sacrifício, nós fomos reconciliados com Deus, o nosso Pai. Que isso inspire a cada um de nós a uma vida de gratidão, de entusiasmo e de busca para viver de acordo com os padrões de justiça que Ele nos ensinou, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.